No próximo sábado, nós teremos mais alguns irmãos sendo batizados. Para nós é uma alegria celebrar este momento. À noite, no domingo à noite, nós vamos então, pela graça de Deus, receber esses irmãos publicamente, como membros da comunidade, e também alguns outros irmãos que vieram de outras igrejas que o Senhor tem e que estão conosco já há algum tempo. E eu estava pensando sobre isso, e então eu entendi que nós deveríamos tratar deste tema. O que é uma igreja bíblica? Primeiro que é redundante essa expressão, não dá para ser igreja sem a Bíblia. É impossível. Mas nós precisamos ser lembrados sempre que a nossa base é a Bíblia, como o Gabriel trouxe aqui. Alguns vão considerar, porque nós temos falado com regularidade da importância da igreja, de ser membro da igreja, a questão da disciplina, a questão do presbitério, tudo aliado à igreja. Às vezes é repetido demais, eu quero já introduzir com Filipenses capítulo 3, versículo 1, que é uma resposta para aqueles de nós que achamos que, mas isso aí eu já ouvi, isso aí eu já sei. Filipenses capítulo 3, versículo 1, ainda que Paulo estivesse aqui falando para os irmãos da alegria, ele está dizendo quão é importante nós ouvirmos, e para nós é segurança ouvirmos das verdades da Escritura regularmente. Ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. Eu não tenho novidade, é importante que eu fale e que eu ensine vocês das verdades fundamentais da Escritura. E tratar da igreja é sempre importante. A igreja é fundamental. É verdade, Cristo veio para... A razão primeira dele ter vindo foi a glória de Deus. Tudo que ele fez foi para a glória de Deus. É verdade, nós não somos especiais. Nós não temos valor. Às vezes se canta isso, nós não temos valor em nós mesmos. Quando eu e vocês dizemos que Deus nos amou porque nós temos valor, o valor está em nós e não no amor de Deus. Agora, quando eu e vocês reconhecemos quem nós somos, isso só pode acontecer mediante a ação do Espírito Santo, e aí eu vejo que Deus me amou mesmo assim, aí esse amor é um amor que tem valor. Ainda sendo que nós somos pecadores, tendo nascido em pecado e cometido os pecados inúmeros que nós muitos deles sequer consideramos hoje. Ainda que Cristo tenha vindo para a glória de Deus, a razão primeira, Cristo veio por nossa causa. Ele não veio pela humanidade. Cristo não morreu pela humanidade, Cristo morreu pelo seu povo. Por aqueles que Deus, em sua soberania, elegeu antes de existir o mundo, a humanidade. Você entende isso? Não, não entendo, mas isso que a Bíblia diz. E aí, quando eu vejo hoje que eu creio em Cristo, que eu sou parte do povo, eu não quero especular sobre como é a eleição, a predestinação, mas eu me maravilho porque eu sou parte desse povo. Não porque eu fosse qualquer coisa, porque a cada dia que passa eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu sou mais nada
Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículos 13 e 14, ele também está falando ali para a igreja, e aí ele usa essa expressão povo. E que Cristo veio exclusivamente para o seu povo. Tito, capítulo 2, versos 13 14, ele está falando da volta do Senhor, da expectativa que o povo de Deus tem da volta dele. Diz assim: aguardando a bem-andita e esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, Jesus é Deus, o qual, Cristo Jesus, a si mesmo se deu por nós. Você entende isso? Não. Eu creio, a entender isso não. Deus se deu por mim, a fim de remir-nos de toda iniquidade, o que nós somos em essência, e purificar para Ele mesmo um povo exclusivamente dele. Não é a humanidade, é um povo exclusivamente dele. Eu e vocês, se cremos. O povo de Cristo é a igreja, não a comunidade cristã de Londrina. Nós só temos um nome aqui por uma questão legal. O nome não tem a menor diferença, não tem a menor importância. Cristo não veio para uma denominação, nem para uma placa, nem para um grupo religioso. Ele veio por pessoas que Ele escolheu e que Ele morreu, o seu povo, a igreja. Todos aqueles que creram no Evangelho. Se eu e vocês cremos no Evangelho, foi porque Ele nos elegeu para que crêssemos. Mas como é que eu sei se eu sou um eleito? Você precisa ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. O que impede você aqui agora de crer no Evangelho? Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova. Para mim e para você, que somos pecadores. A Bíblia diz que Deus criou tudo muito bom. Ele não pode criar o mal, o pecado. Mas o homem que Ele criou muito bom e que tinha relacionamento com Ele, decidiu se opor a Deus, pecou contra Ele. E nós não temos noção do que é pecar contra Deus. Então aquele homem passou desde o seu nascimento dos filhos do primeiro casal até nós, nasce em pecado, não quer saber de Deus, não busca Deus, não se interessa por Ele, ainda que muitos sejam religiosos. E viverão todo o tempo assim, se Deus não fizesse algo, mas Deus fez. Deus amou pecadores que o rejeitavam, que o odeiam. A humanidade sem Cristo odeia a Deus. Que vive no seu pecado, no prazer e não quer saber dele. Deus deu o seu Filho por pessoas como essas, eu e vocês. E Ele fez isso por amor e absolutamente graça. A salvação é pela graça, porque não temos condição de consegui-la, obtê-la a partir de nós. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê, se você creu no que Cristo fez, no Evangelho, pela ação do Espírito Santo, você vai se arrepender de quem você é e dos seus pecados. E vai entender que lá naquela cruz, Ele tratou com todos os seus pecados. Ele pagou a sua dívida de pecado para com Deus. Ele morreu por você, Ele derramou o seu sangue por você. E não somente isso, Ele fez com que você morresse no corpo dEle, para te dar uma nova vida. Se você crê nisso, se isso é realidade para você, você está entre os eleitos de Deus. Você e eu somos igreja. Se verdadeiramente fomos convertidos, somos igreja. Um povo perfeito. Nós estávamos agora reunidos, alguns irmãos do presbitério, o Flávio está cuidando da sua mãe, não pôde vir. E ali nós vemos como nós temos um grupo perfeito.
me impressiona a impecabilidade de nós presbíteros. Nós somos pecadores, salvos pela graça. Cristo veio por nós, sendo nós quem somos, sem valor intrínseco, valor atribuído pelo amor incondicional dele. Cristo veio por nós, o seu povo do antigo. Nós vimos isso em Abacuque, estamos vendo isso em Isaías, como o povo de Deus no Antigo Testamento era fantástico, e como a igreja no Novo Testamento é fantástica também. Cristo veio pelo seu povo, nós, a igreja. E esse povo, o povo de Cristo, a igreja, porque verdadeiramente creu no Evangelho, se reúne. Por que você se reúne? Porque eu sou cristão. Por amor ao Senhor e por quem Ele morreu. Esse povo de Deus se reúne regularmente, se reúne em grupos locais, como o nosso aqui, quando nós estamos nas casas, ou podia ser debaixo da árvore, ali na praça. Aliás, nós tivemos aula esse final de semana, e assim, aí uma hora o ar-condicionado está frio ou está quente. Aí agora tem que guardar as cadeiras lá e dá trabalho. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no estacionamento. Todo mundo senta no chão debaixo do sol. Aí vai ser bem mais gostoso. A igreja, ela se reúne regularmente. Seja num espaço como esse, seja na casa, seja no hotel, não interessa, a igreja é o corpo de Cristo. Mas como deve ser a igreja? Como deve ser ou devem ser as suas reuniões? O que acontece quando a igreja se reúne? E aí, mais uma vez, não existe culto, igreja virtual. Isso foi uma mentira do mundo que muitos de nós trouxemos para nós. Não existe igreja virtual. Não existe culto virtual. Nunca houve. Deus estabeleceu que a igreja, não importa o risco que ela corresse, se reunisse. É só olhar para a história. Olha para a história. E a igreja se reuniu, não importa, ou não importando o que acontecia. Mas nós compramos um discurso. E aí, eu estou cultuando online. Não, você não está. Eu posso ouvir a palavra, ouço irmãos que me abençoam, mas não cultuo online. A igreja virtual, não, igreja virtual não existe. Agora, voltando ao meu momento de ira, indignação um pouquinho. Não, deixa eu voltar mais um pouquinho. A ideia da essencialidade da igreja. A igreja não é essencial. Quem é você, ímpio, que não sabe o que Cristo veio fazer pela sua igreja, para dizer se ela é ou não essencial? Mas o mundo disse para nós, igreja, se é importante ou não nos reunirmos. Mas o nosso ponto é como deve ser, e as respostas a respeito da igreja estão na mesma fonte em que aprendemos o que é a igreja, a Bíblia. A comunidade, com todas as nossas falhas, e quanto mais você convive conosco, mais você percebe, não quer nenhuma inovação. Não nos interessa o que as igrejas que estão crescendo estão fazendo para crescer. Existe agora técnicas de crescimento de igreja. Isso, o que importa para nós, não queremos nem saber. Não queremos saber de novas liturgias,
de espaços adequados para que as pessoas se sintam bem, não nos interessa. Não nos interessa novos estilos de música. Não nos interessa novas práticas que as pessoas gostam, que as atraia. Não nos interessa nada que não esteja à luz da palavra de Deus. Única regra de fé e prática para a igreja. Aliás, se é novo nesse sentido, não quero. Não queremos. Eu falo em nome do presbitério, né, irmão? Falo, né? Então tá bom. Estamos de acordo. Mas então como deve ser? Você vai pegar nós estamos no século 21, você vai pegar um livro de 2000 anos para dizer como é que a gente deve viver hoje? É isso aí. É isso aí. Porque o livro que foi escrito há 2000 anos foi escrito por homens, mas inspirado por Deus, que está fora do tempo. O que ele estabeleceu lá para aquela época é para nós hoje, não muda nada. E onde a gente vê isso? Talvez um dos textos centrais, Atos, capítulo 2, os versículos 41 a 47, ali está oficialmente começando a igreja. Aqueles homens e mulheres ouviram do Evangelho, creram no Evangelho, por isso que nós batizamos, eles creram e foram batizados e recebidos na igreja. Eles se arrependeram. O discurso de Pedro ali não foi que eles tinham valor, não foi que Deus precisava deles, não foi para que eles viessem para a realidade deles, que era algo muito bom, muito pelo contrário, era muito ruim, de perseguição, e isso aí ia piorar dali para frente. O discurso de Pedro foi assim: o Cristo que morreu, vocês mataram. Mas aqueles homens, porque eram eleitos, homens e mulheres, se arrependeram do que fizeram, creram no Evangelho. E ali então começa a igreja. E dos versículos 41 a 47 de Atos 2, nós vemos a descrição. O texto não é exaustivo, mas nós vamos ver algumas das principais características. Há outros textos da palavra que falam de pontos importantes na igreja, numa igreja bíblica, mas nós vamos tentar entender um pouco o que aconteceu ali e o que é importante para nós. Então, os que lhe receberam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Lembra, Pedro pregou no chamado dia de Pentecostes, confrontou com o Evangelho, aquelas pessoas se arrependeram, creram no Evangelho, foram batizados e ali está formada uma grande igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E aqui nós temos várias características de uma igreja bíblica. E eu queria então que nós pudéssemos caminhar nesse texto para compreender algumas delas. Eu creio que aqui há o ideal da igreja. E ela começa de maneira maravilhosa. Ela começa com um avivamento. Até mandei um texto para os irmãos, que é o que nós precisamos hoje. Eu creio que a igreja precisa de um avivamento. Ué, mas a igreja evangélica está crescendo. Não. O número de evangélicos que confessam o Evangelho e que, em grande parte, não sabem o que é o Evangelho está crescendo. Mas a igreja não. A igreja precisa urgentemente de um avivamento, de um mover no poder do Espírito Santo, genuíno. E aí, às vezes, na minha estupidez, eu coloquei isso no texto, às vezes eu acho que eu posso promover isso.
Às vezes eu brigo com os irmãos, por exemplo, vamos participar da reunião de oração. Porque sempre quando Deus move a oração, o que eles estavam fazendo antes de vir o Espírito Santo? Estavam orando. Então se eu fizer isso, não, Deus age soberanamente. Mas Ele nos manda buscar em oração. E às vezes eu acho que eu posso fazer isso, só Deus soberano pode. Vamos orar por isso, só Deus soberano pode nos levar a orar genuinamente para isso. Mas aqui nós temos o início, a base da igreja, o ideal dela. O que a gente pode aprender, então, a partir desse texto? Características, e para nós, comunidade, nos examinarmos, nos exortarmos, nos ajudarmos, para que possamos, para a glória do Senhor, centrados no Evangelho, viver essa realidade. Eu queria ver com vocês alguns pontos. Primeiro, uma igreja bíblica, ela tem um único centro, o Senhor. Irmãos, a igreja não é para nós, ainda que nós nos beneficiemos dela, que nós nos alegremos, que nós partilhemos, que nós tenhamos momentos de alegria, de estarmos juntos, de comunhão. A igreja é para Deus, é para a glória de Deus. E Lucas está dizendo ali que em cada alma daqueles que haviam crido, eles tinham o quê? Temor a Deus, porque sabiam que Ele é o Senhor da igreja. Havia alegria, sim, havia o celebrar, sim, mas algo que a igreja tem perdido hoje, a gente vê em boa ou grande parte dos cultos, é que não há temor a Deus, porque Ele não é o centro é o homem. E se o centro é o homem, não há igreja e não é culto. Olha o que o Senhor Jesus disse em relação a temê-lo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Ele está falando para não temer homens. E o exemplo que ele usa é, inclusive, mas aquela pessoa pode me matar. Não tema aquela pessoa. Você tem que temer a mim. Mateus capítulo 10, versículo 28. E com esse texto eu estou querendo dizer a base para aquela igreja. Havia temor diante do Senhor, o dono da igreja. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Quem faz perecer no inferno? Ele, Deus faz, não é o diabo. O diabo não reina no inferno. É Jesus que está dizendo isso. Me temam. E algumas implicações muito práticas e claras em relação a temer a Deus. O culto público não é algo para que as pessoas se sintam bem. É claro que sim. É claro que eu me alegro de cantar a palavra, de ouvir a palavra. Como é bom ter irmãos com quem eu vou conviver pela eternidade, ainda que nossas falhas. É claro que nós temos momentos de celebração, de alegria. Isso é maravilhoso, a igreja é assim. Mas isso não é para mim. Não é para nós, é para Deus. É tudo para Ele. Então, com isso, eu e vocês precisamos entender que não é como eu acho que deve ser o culto. Mas eu não gosto disso. Entendamos, eu estou falando isso para mim primeiro, não interessa o que eu e vocês gostamos. O culto é para Deus, com temor. Temor significa reverência. Sim, tem alegria, sim, às vezes nós nos emocionamos, mas o temor era a base para a igreja, para aqueles homens e mulheres. O centro da igreja é o Senhor. O texto diz, eles louvavam a Deus.
E quando a gente fala de louvor, não é só por meio da música. Sim, é por meio da música, mas é com nossas vidas, é nos nossos relacionamentos, é no trabalho, é onde eu vivo. Eles tinham temor e louvavam a Deus. Deus é o centro. O segundo ponto que o Gabriel trouxe, a base da igreja, centrada no evangelho, descrita na palavra, é a palavra, é a Bíblia. Ela não diz quantos ar-condicionados tem que ter, alguns acham que mais, menos. Quantas cadeiras, se a cadeira, e a gente às vezes, eu não gostei dessa cadeira. Eu ouvi isso de alguém muito próximo, não vou falar quem é. Se vai ser assim, se reúne no horário tal. Não, ela não diz isso, mas os princípios estão claros. A igreja é dele, é para ele. E onde a gente vê isso? Na palavra dele. É a palavra de Deus que define como nós vivemos como igreja. Então, os que receberam a palavra, eu estava vendo, todas as traduções em português trazem aceitaram. Alguma traz receber aí, versão? Aceitar, mas no original é receber. Receber é algo que vem de Deus. Aceitar implica em, não, eu aceito ou não. Eles receberam a palavra de Pedro, que é a palavra escrita por Lucas, e então eles perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos. Onde está a doutrina dos apóstolos? Aqui. Mas e o apóstolo lá daquela... Não, aquilo lá não é apóstolo, não. E o apóstolo que surgiu agora? Eu já vi de pessoas que acordaram o apóstolo. Não, não são esses apóstolos. A doutrina dos apóstolos está na Bíblia encerrada já. Então, a base é a palavra. A nossa regra é a palavra. O que nós cremos é a palavra. Quando eles receberam a palavra, a primeira resposta a isso é: eles creram no Evangelho. E agora, então, por terem crido no Evangelho anunciado pela palavra, agora eu vou ver tudo que Deus tem para a minha vida na palavra. Quando alguém é genuinamente convertido, ele vai para a palavra. Porque o Espírito Santo de Deus fala pela palavra. E o Espírito Santo de Deus não fala nada contra a palavra que ele inspirou. Mas eu tive uma compreensão, e foi o Espírito de Deus que falou para mim: está na palavra? Não, então não é. Só quem recebe verdadeiramente o Evangelho se submete verdadeiramente à palavra. A história está cheia de joio que se parecia trigo. Só Deus vê coração. Nós aqui temos como prática dos presbíteros de conversarmos individualmente com aqueles que serão batizados. E, salvo raríssimas exceções, às vezes, normalmente todos aqueles com os quais nós conversamos, eles são batizados. Eventualmente a gente percebe que alguém não teve uma compreensão, a gente, é melhor você esperar. Então aquela pessoa, quando ela confessou e disse que ela creu no Evangelho, eu tenho que receber como verdade. Por isso que eu e vocês devemos nos examinar sempre à luz da verdade da palavra. Esse receber a palavra é conversão. Implica que só a palavra ou só a doutrina dos apóstolos, anunciada corretamente, pode gerar fé para que haja conversão e santificação e a compreensão correta da igreja. Somente a Escritura, a expressão latina sola Escritura, e uma outra expressão que às vezes não usamos, mas também é tota Escritura, expressão latina toda a Escritura. Mas ela é tão unificada, ela é tão palavra de Deus, que mesmo aqueles textos que aquelas pessoas escolhem, ela vai ter que, alguns textos, dentro dos textos que ela escolheram, ela vai ter que aceitar. Não aceita também. Tudo que Deus quer que saibamos sobre a igreja está na Bíblia. E
todas as outras áreas da vida. Sim, há algumas realidades que elas não estão explícitas, mas estão por princípios claros. Então, segundo ponto de uma igreja bíblica, a base é somente a Escritura. Terceiro ponto, a autoridade na igreja. Você está falando por se defendendo em causa própria. Não, a Bíblia não precisa de defesa de ninguém. Perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos, havia uma autoridade ali. Não neles. Eu falei de Pedro. Pedro era um dos apóstolos. Pedro que pregou isso aqui. Mas nós sabemos quem é Pedro por causa da Escritura. Mas Deus estabeleceu a homens pecadores a autoridade, não deles, mas dele, do alto. Mas hoje não há apóstolos. Que bom que você crê nisso, entende? Espero que todos nós entendamos. Não há mais apóstolos. Sempre cito o número, nenhum dos 10.000 que se professam são. 10.000 que se dizem apóstolos. Nenhum deles é. Mas o Senhor deixou a ordem depois dos apóstolos para que outros líderes cuidassem da sua igreja, que a Bíblia chama de ou presbíteros, ou bispos, ou anciãos, ou pastores. Atos, que é o texto que nós estamos lendo, e as cartas de Paulo e Pedro falam claramente sobre isso. Nós não temos como esgotar o assunto. Já tratamos isso algumas vezes aqui. Mas eu queria ler 2 textos. Efésios capítulo 4, versículo 11, que mostram isso. Nós estamos falando de autoridade, a autoridade da igreja. Paulo está escrevendo, falando de Cristo. Ele diz assim: Ele, Cristo, mesmo, deu uns para apóstolos, alguns homens Deus separou para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres. Então Deus tem homens que Ele escolhe para que exerçam o ofício, no caso, de pastores, que é para a igreja local. Aonde está isso na igreja local? Em vários textos. Hebreus capítulo 13, versículo 17, nós tratamos desse texto ontem na aula. O autor aos Hebreus, o autor aos Hebreus é o Espírito Santo, mas um homem escreveu Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: obedecei a vossos pastores. Então Deus colocou pastores. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Esse texto, para qualquer pastor que teme a Deus, faz temer mais ainda. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então Deus estabeleceu os presbíteros para a igreja local. Agora, é fundamental, a doutrina é dos apóstolos. Então, um presbítero tem que seguir a doutrina dos apóstolos verdadeiros, não a doutrina que ele inventa. Não é a doutrina dos presbíteros, é a doutrina dos apóstolos. E por que é bom isso? Porque quem não é presbítero pode examinar se o presbítero, o que ele está dizendo, está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Agora, se a doutrina do presbítero dizer, gente, agora tem uma nova lei, eu, presbítero, estou estabelecendo. Não. Esse aí, mas não foge dele. É falso. A doutrina é dos apóstolos, mas Deus estabeleceu pastores, bispos, anciãos ou presbíteros, os nomes são intercambiáveis, para cuidarem da igreja local. Igreja local. Nós estávamos tratando sobre isso também, o Danilo falou. Eu e vocês, nós devemos nos submeter aos presbíteros da igreja onde nós somos membros. Nós temos irmãos na Primeira Igreja Batista, nós temos irmãos na Presbiteriana, nós temos irmãos em várias, na Assembleia, mas eu não tenho me submeter aos presbíteros dessa, eu tenho que submeter aqui. É a igreja local. Então, a autoridade que Deus estabeleceu, uma igreja bíblica tem autoridade. Quarto ponto, a comunhão na igreja. Comunhão é vida em comum. Perseveravam na comunhão, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente eles estavam juntos, no templo, porque até aquele momento havia o templo
templo não é a igreja. Partir o pão de casa em casa, tudo isso mostra, ainda que nós possamos entender que o partir do pão, ele pode ser a ceia do Senhor, mas nós também podemos entender claramente que esse partir o pão é aquele tempo de comermos alguma coisa juntos. Ontem nós estávamos na casa do diácono que recebeu o presbítero, isso foi muito importante para o diácono, e aí nós estavam comendo algumas esfirrazinhas gostosas. E aí foi mais importante ainda que quando o presbítero se ofereceu para pagar, o diácono não disse, não precisa não. Aí o presbítero ficou feliz, o diácono ficou mais feliz ainda, que achou que aquilo ali contava alguma coisinha diante de Deus. Comunhão, partir do pão, estar junto. Por isso que, eu não sei se vocês já repararam, mas todo domingo, e eu vou falar de novo no fim, nós temos alguns grupos que a gente chama do quê? Igreja nas casas. Por quê? Foram vocês que inventaram esse negócio. Não, foi a Bíblia. Por quê? Porque Deus usa esses meios para que a gente cresça no relacionamento com Ele e seja a igreja para a glória dEle. Então, comunhão. Irmãos, o texto aqui, ele precisa de explicação? Eu estou sendo redundante. O texto está dizendo que a igreja estava junta. Eles estavam unidos. E eles, muito mais do que nós, porque todo dia, diariamente, é todo dia. Ah, mas então tem que ser assim? Não, não estamos dizendo que é assim. Mas o que a gente tem por princípio claro? Eles estavam juntos. Virtualmente? Não, juntos. Para quê? Para que a gente se veja, né, irmã Célia? Para que a gente se toque. Né, Hélio? Dá aquele abraço do Hélio. Quebra a costela. Quem já abraçou ele sabe como é. Para que a gente se ame. Para que a gente veja que nós todos dependemos de um único Senhor. Para que a gente veja, mas como o irmão Juarez, ele é falho. E aí eu olho, viro, e tem um espelho aqui. Ó, um espelho. Ah, eu estou aqui. Para que nós nos amemos sendo nós quem somos, e que o Deus que estabeleceu a igreja nos amou sendo assim. Para que a gente chore com o irmão quando ele sofre. Para que a gente se alegre. Faça isso virtualmente. Para estarmos juntos, por isso que Deus estabeleceu a sua igreja assim. E eu aprendi um pouco mais da igreja, irmãos, nesses 2 últimos anos. Eu tinha uma concepção errada de igreja. O Senhor foi tratando comigo. Nós devemos estar juntos. A igreja ora. Eles perseveravam nas orações. Irmãos, da comunidade cristã de Londrina, esse é um dos nossos pecados. Mas eu oro a sós em casa. Se você ora sós em casa, orando como Paulo diz, o que Paulo diz sobre a nossa oração? Nós não sabemos orar como convém. Agora, se eu e vocês a sós orarmos em casa como convém, nós vamos querer orar juntos. Se você ora sós em casa e justifica, eu não estou falando de pessoas que não possam, mas não está conosco, que a gente tem um momento, é muito tempo, é tempo demais na semana. O momento de oração para a igreja estar junta. A igreja ora junto. Eu não sei orar. Tem irmãos que não oram público, eles estão todo domingo com a gente. Nunca os ouvi orar. Eu não preciso. Não preciso. Mas eles estão lá orando. Agora, é bom ouvir o amém desse irmão. Porque ele está concordando com a igreja. Quem precisa ouvir, a oração não é para nós, é para o Senhor. A igreja perseverava em oração. Dito isso, às 18h10, nós temos uma reunião semanal de oração. Então, se você não sabia,
Se coloca à disposição. Ah, mas nós oramos lá nos grupos, nas casas. Maravilha, graças a Deus por isso. É uma forma pública, graças a Deus. Mas se você quiser colocar um pouquinho mais na semana para orar junto, nós temos esse tempo aqui. Orar com a igreja. O sexto ponto, a igreja não passa necessidade. Todos os que criam tinham tudo em comum, distribuindo o produto de todos, entre todos, alguns vendiam suas propriedades à medida que alguém tinha necessidade. Lembra, isso aqui não é comunismo. Ninguém era obrigado a vender tudo que tinha. Mas alguns faziam assim. E aí eles colocavam aos pés dos apóstolos. Lembra, não há mais apóstolos. Mas a igreja se ajudava. E a gente precisa se ajudar. É fundamental que nós entendamos, irmãos, a igreja é referência. Aliás, a Escritura é referência. Olha o que Paulo vai dizer, vamos ver uma doutrina do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Vamos falar sobre essa questão de passar necessidade. Para alguns irmãos que Deus tem abençoado mais. A palavra de Deus não é contra a riqueza. Isso é outro ensino errado. Mas o rico ele tem algo que o pobre não tem, que Deus manda fazer. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, de que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Para quem Paulo está falando? Não está falando para o mundo. Ele está falando para os ricos, cristãos ricos desse mundo. Porque só quem crê em Cristo é que pode colocar a sua certeza em Deus. O ímpio não conhece a Deus. Ordene-lhes que pratiquem o bem. Não há ninguém que faça o bem. Então, se alguém está fazendo o bem, é porque nasceu de novo. Sejam ricos em boas obras. Entendamos, boas obras. Todas as vezes que a expressão boas obras acontece na Bíblia, é relacionada a cristãos. Obras de justiça, obras da carne, obras mortas, esse é um homem sem Cristo. Então Paulo está dizendo a cristãos que têm posses, que sejam ricos em ajudar, boas obras, generosos para repartir. Por isso que às vezes eu falo, mas tem que dar. Não, não dá não, se tem que dar. Vá diante de Deus. Você está errado. Tem bastante. Quem disse? Você sabe que a comunidade ajuda pessoas aqui? Ela ajuda. Você precisa saber? Se você quiser conversar, a gente pode mostrar. Mas não precisa, mas ajuda. Porque Deus manda. E está dizendo para quem tem posse, para ajudar. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. De que está falando? Novos céus e nova terra. Deus usa, Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Uma delas é para quem tem dinheiro, para quem tem condição, ajudar bastante. Isso é teologia da prosperidade. Você considere como você quiser. Não, isso é o que a palavra de Deus diz. O dono da igreja é contra a avareza. Avarentos são aqueles que amam dinheiro. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Faça esse exame. Eventualmente alguém pode passar necessidade, sim, o apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a passar necessidade, mas é eventualmente. A igreja não pode ter ninguém passando necessidade. E como nós ajudamos, como nós apoiamos, como nós investimos? Por meio de dízimos e ofertas. É por isso que a gente fala. Agora, se você faz isso contra a sua vontade, não faça. Porque Deus ama quem dá com alegria. É um prazer investir no reino de Deus, uma alegria. A igreja presencia milagres.
Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Lembra, não existem mais apóstolos. Os presbíteros não têm a mesma capacitação que os apóstolos tiveram. Apóstolos faziam milagres sem que pessoas sequer quisessem. Não é o que está aí hoje. Nós estávamos conversando ontem com os irmãos. Quantas pessoas que não foram nas cruzadas de curas e libertação e milagres? Pessoas que tinham eu tenho a história da irmã Joni Eareckson Tada. Essa irmã é uma mulher de Deus. Ela ficou tetraplégica com 17 anos. Hoje ela deve estar com quase 70. O trabalho dessa mulher é absolutamente impressionante. Que Deus usou a vida dessa mulher para pregar o evangelho e ajudar pessoas. E quando ela pulou num lago e de cabeça, ela só movia parte do pescoço, assim, e aqui. E ela está assim até hoje. E por 2 anos ela lutou contra Deus, ela diz. E um dia ela foi a uma cruzada de uma mulher que se dizia profetisa e que curava. Igual tem muitos hoje. Estava ela lá, num lugar gigante, um ginásio, várias cadeiras de rodas, todo mundo querendo ser curado. Mas as luzes do local, eles apontavam para... Não, a cadeira ficava no escuro, para que ninguém visse. Por quê? Porque sabia que aquela mulher que dizia que curava não ia fazer ninguém sair da cadeira de roda. E ela até brinca e fala assim, olha, a gente está aqui. Nós estamos aqui. Acabado o evento, eles foram retirados para sair por trás do evento. Isso eu vi aqui em Londrina, de um falso profeta chamado Morre Cerulo. Só para citar um, tem vários. Ah, então não existe milagres. Nós cremos em milagres. Nós oramos por milagres. Nós pedimos que Deus faça milagres. E se a gente conversar com alguns aqui, eu creio que alguns terão um testemunho. Não porque o presbítero André orou, mas porque Deus, em sua graça e misericórdia, concedeu. Porque Ele faz milagres. Agora, nem sempre Ele faz. Porque às vezes Ele faz com uns e não faz com outros. Nós não sabemos. Às vezes nós perguntamos, por que Deus dá isso para alguns irmãos e para outros não? Nós não sabemos. O que nós sabemos, talvez não saibamos especificamente, mas o que nós podemos saber, irmãos, quando eu e vocês vamos diante do Senhor e clamamos por algo, Ele não nos dá. Ele tem um alvo, irmãos, lapidar Cristo em nós. A igreja crê em milagres, nós cremos, pedimos, mas nos submetemos à vontade soberana de Deus quando às vezes Ele não faz. E por último, na igreja, quem salva é só o Senhor. Veja, o texto não está dizendo, eles faziam isso, faziam aquilo, faziam aquilo, faziam aquilo. Aí então, tudo isso moveu Deus a salvar pessoas. Não. Eles faziam isso, faziam aquilo, porque Deus, quando os regenerou, levou a uma comunhão com o Senhor, eles viviam assim porque Deus ordenou. Mas não que eles obtivessem qualquer coisa, não era para salvar pessoas, porque Deus, o texto é claro, acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos, só Ele salva. Por isso que nós não fazemos apelo, por isso que nós não temos técnica de crescimento de igreja para trazer as pessoas para cá, não, nada disso. A única coisa que a gente tem é anunciar o Evangelho e esperar que Deus acrescente aqueles que Ele tem. A igreja é assim. Que o Senhor, irmãos, faça da comunidade uma igreja bíblica. Que nós, eu e vocês que somos membros aqui, que nós, pela graça de Deus, tenhamos esse alvo de ser uma igreja para a glória dele. Nunca vai ser perfeito. A começar de nós presbíteros, nós somos pecadores. Mas que o nosso alvo seja glorificá-lo como igreja. Que tudo que nós fizermos tenha como alvo o centro, que é o Senhor.
por amor e temor a Ele. E que nós possamos celebrar, como a palavra diz, tem festa no céu, quando um pecador se arrepende. Se arrependeu porque Deus o levou a isso. Esse é o maior privilégio da igreja, irmãos. Ver pessoas como eu e vocês, que íamos justamente, merecidamente para o inferno. Celebrar pessoas que dizem, eu estava lendo Romanos e eu entendi a graça. Eu ouvi do Evangelho. Eu creio, eu era um religioso, ou era um ímpio, ou era um ateu. Não é, Danilo? Hoje eu creio no Evangelho. Nós podemos celebrar como igreja. Que o Senhor faça isso no nosso meio. Que nós sejamos uma igreja bíblica, para a glória dEle, centrado no Evangelho.